Obrigado, Senhor, porque o Senhor está acima de todo e de tudo, Senhor. Deus, nós queremos agora, Pai, colocar todas as armas ao chão e nos render a Ti, porque o Senhor está no céu, o Senhor é o nosso Pai. Quantas pessoas não têm esta percepção de Ti como Pai, Senhor? O Senhor está no céu, mas é o nosso Pai. Deus, tem um problema de paternidade na terra nos dias de hoje, e nós sabemos que o Senhor tem sido um Pai bom. Como nós cantamos aqui agora, tudo que nós precisamos está na Sua presença. O Senhor cura, Senhor. O Senhor cura, Senhor. O Senhor supre. O Senhor tem feito tantas coisas maravilhosas para que nós, como filhos, vivamos uma vida abençoada. Muito obrigado, Espírito Santo. Diga assim: Senhor Jesus, eu me rendo à Tua presença. Diga assim: muito obrigado. Diga assim: Espírito Santo, enche a minha vida. Em nome de Jesus. Vamos para a palavra, irmãos. Estou muito animado para pregar hoje à noite. A Bíblia fala de 5 ministérios. Não existe ministério de louvor, não existe. São 5 ministérios. 5. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Cada pessoa nesta igreja tem uma identidade ministerial. Conecte-se comigo, por favor. Cada pessoa que está me ouvindo agora, na tela, no auditório, tem uma identidade ministerial. Apostólica, profética, evangelística, pastoral ou mestre. Quem é o apóstolo? O apóstolo é o que toca em todos. O profeta é o que dá a direção. O profeta não é eis que te digo. O profeta é que dá direcionamento. Em terra de cego, quem tem visão, dá a direção. Amém ou não, irmãos? O evangelista faz o ajuntamento. O pastor tem aliança com todos. E o mestre é o que limpa, é o que tira a sujeira. O ensino entra em lugares que você nem pode imaginar. Por isso, hoje à noite, eu quero aqui vestir a minha capa de apóstolo, porque eu quero te dar uma palavra profética, eu quero te dar uma palavra evangelística, porque o evangelho vai ser ensinado. Eu quero te dar uma palavra pastoral, por isso eu estou falando sobre isso hoje à noite. E eu quero te dar uma palavra de ensino. É muito importante. Nós estamos caminhando sobre uma plataforma que vai crescendo para que tenhamos uma vida abençoada. Nós estamos dando passos. Semana passada eu comecei falando que é tudo sobre o coração. Por que tudo sobre o coração? Porque a Bíblia diz que do coração provém todas as fontes da vida. Tudo que é bom ou ruim vem do coração. Tudo que é bom ou que não presta venha do coração, irmão. Por isso eu tenho uma máxima que diz que o problema do coração é o coração do problema. Ou o coração do problema é o problema do coração. Deus tem uma declaração tão linda quando Ele diz assim: ô meu filho, me dá o seu coração. Deus não quer o nosso dinheiro, Deus não quer a nossa carteira. Deus quer o nosso coração. Quando a Bíblia fala coração, está falando de mente, está falando de vontade, está falando de alma. Semana passada foi muito bonito, nós lemos um texto em Deuteronômio que dava uma instrução bem clara sobre como lidar com esta questão de coração. Nós não podemos ter um coração egoísta, mas um coração generoso. Praticamente nascemos assim, egoísta. Eu tenho uma filhinha de 6 anos e hoje eu fui tomar um pouquinho do suco, o único, ok? The only one, suco que tinha, que ela estava bebendo. Eu fui tomar um pouquinho assim, ó, tirar o dízimo do suco. Ela fez um escândalo, ela falou assim: não papai, não. Eu falei: filha, por que não? Ela: porque não é meu. Eu falei: mas quem te deu? Ela: você. Mas é meu. Eu falei: poxa, se eu te dei, por que eu não posso ter um pouquinho? Por causa do egoísmo. Porque quem fala é meu são crianças. O apóstolo Paulo disse: quando eu era criança eu falava assim, mas agora eu não sou criança mais. Quando eu era um neófito eu podia ter um coração de neófito, de bebê, mas agora eu sou um adulto maduro na fé. E eu tenho uma palavra hoje que pode mudar a sua vida. A série fala sobre falsos ensinamentos, do que significa ser abençoado ou ter uma vida abençoada. É uma promessa de Deus. Deus nos abençoou, de acordo com Efésios capítulo 1, Deus nos abençoou com todo tipo de bênção espiritual. Por que bênção espiritual? Porque tudo que você vê é espiritual. Tudo é espiritual, irmãos. Eu acho incrível porque o próprio apóstolo Paulo diz que as coisas que você consegue ver,
elas foram criadas a partir daquilo que você não pode enxergar. Ou seja, tudo é espiritual. A Bíblia diz que a pessoa que é espiritual, ela compreende ou ela discerne das coisas que são espirituais. Mas o homem carnal, o homem natural, ele não discerne das coisas espirituais. E tem um grupo terrível, é o grupo carnal, é o grupo natural. Isso não é, eu não chamo de grupo que peca, ok? É o grupo que tudo é natural, ele se transformou em alguém natural. Tudo é natural. Isso é um passo antes do relativismo, porque daqui a pouco tudo fica relativo, ou daqui a pouco tudo pode. E alguém usa esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. O cara está usando droga, e você fala, para com isso, tudo posso naquele que me fortalece. Mas tudo começou com o naturalismo, a natureza, o natural. Mas nós somos espirituais, e nós temos que discernir das coisas que são espirituais. Por isso lá diz, bendito seja Deus. Deus é bendito. Por que as pessoas falam bem de Deus? Exatamente agora, right now. Existem milhões e milhões de pessoas reunidas no mundo falando bem de Deus. Um dia o salmista diz assim, bendizei ao Senhor comigo, de todos a uma única voz. Vamos juntar todo mundo e vamos bendizer ao Senhor. Vamos bendizer o nome do Senhor, porque Deus é bem falado, irmãos. Abençoado é isso, é quem é bem falado. Não adianta você ter um monte de dinheiro e não ser bem falado. Não adianta você ser ter um shape legal se você não é bem falado. E por que você é bem falado? Nós devemos ser bem falados, como Deus é bem falado, por causa da bênção que Deus nos abençoou. Eu penso em Abraão. Deus disse para ele, Abraão, seja você uma bênção. Por que ele disse, ser tu uma bênção? Ele deu um comando para Abraão dizendo, seja você agora uma bênção. Porque Abraão já tinha na mente dele um conceito de que ele caminhava sobre uma plataforma de bênção. Ele era abençoado. E quem é abençoado, a partir disso, recebe um comando de Deus de ser uma bênção. Você, para ser uma bênção, você precisa entender que você é abençoado. Mas você só vai entender que é abençoado quando você entende quem te abençoou. E quem te abençoou foi Deus, porque Deus é abençoado. Deus é bendito, irmão. Você pode aplaudir a Deus porque Ele é bendito. Ele é blessed. Blessed, Deus é bendito. Eu estou muito animado para pregar hoje à noite. E lá diz que Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Ele nos abençoou com todo tipo de bênção espiritual, na região celestial, em Jesus o nosso Senhor. E Ele nos escolheu. Ele me escolheu. Não interessa o que você pensa a meu respeito. Ele me escolheu, Ele votou em mim. E eu ganhei esta eleição, eu fui eleito no Senhor. Amém ou não, irmãos? Você não pode decretar o meu impeachment no céu, porque quem votou em mim, me elegeu nele, e ponto final. Diga para o seu vizinho, você é eleito no Senhor, nós somos eleitos no Senhor. Nação santa, povo escolhido. Lá diz que nós somos eleitos no Senhor. E hoje eu quero falar de um assunto que é um pouco tenso. Por isso eu quero que você não cruze o braço em nome de Jesus. Amém? Não vá embora antes de eu terminar, porque eu quero falar hoje sobre o tema que é a prova. Na verdade é que prova. Meu tema hoje é a prova, mas que prova? Devia ser que prova. Nós estamos usando um livro que chama Uma Vida Abençoada, de base. Se você não tem esse livro, compre um livro, irmão. Não coma um fast food essa semana, atrase o Netflix e compre um livro deste. Procura no site, procura na loja, leia este livro. Eu estou te indicando uma coisa que mudou a minha vida alguns anos atrás. Eu queria muito ter a oportunidade de pregar esta série, e Deus me deu essa chance agora. A nossa igreja está caminhando para 40 dias de milagre, vida abençoada. E hoje é a prova. Mas que prova? Na verdade é que prova. Não sei você, quando você chegou na faculdade ou no ensino médio, que a professora mandava fechar tudo, guardar tudo e falar assim, vocês estão prontos? Você pronto para quê? Ela, para a prova. E você respondia o quê? Que prova? Que prova, né, irmão? Que prova é essa? Que prova será? Uma das maiores provas é a prova relacionada a dinheiro. Uma das maiores provas que o ser humano passa é a grana. Você quer conhecer alguém? Dê poder para esta pessoa. E geralmente dinheiro está relacionado a poder.
Eu já quero te dizer que dinheiro não muda ninguém. Dinheiro só revela o coração, o córeo, o caráter desta pessoa. Muitas pessoas no Evangelho não têm tido uma vida próspera. Eu conheço muitos irmãos em Cristo, pessoas piedosas que oram 6, 7 horas por dia, pessoas que evangelizam, pessoas que, se precisar, colocam cinza na cabeça, pano de saco, anda descalço, pessoas que não faltam uma reunião, pessoas que são muito cristãos, conhecem a Bíblia toda, mas eles vivem uma vida miserável, porque talvez eles não passaram na prova, no teste. E este teste é o teste que te conduz a uma promoção. Todas as vezes que você for promovido, você vai ter que passar na prova antes. Todas as vezes que Deus quis promover o seu povo, tinha uma prova antes, um teste antes. E toda vez que você é reprovado numa prova, você tem que fazer a prova de novo. Tem irmãos aqui na igreja que fizeram 11 provas de legislação para poder receber um documento, irmão. Enquanto você não passa na prova, você vai ter que fazê-la de novo. E muitos dizem assim: pastor, eu estou na prova, por que você não passa nela? Só isso vai te tirar dela. Porque a prova é a porta para a promoção, para o próximo level, para o próximo estágio. Nós estamos saindo agora de um estágio, o Brasil está saindo de um estágio, e nós estamos entrando num outro estágio muito melhor, muito mais poderoso. O comércio vai bombar, irmãos. Eu tenho certeza que alguma coisa boa está para acontecer. Toda festa é pós-guerra e nós estamos prestes, eu já estou vestindo a roupa da festa que nós vamos fazer nos próximos dias, porque nós estamos passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Não tinha assim o irmão Lázaro que cantava, né? Não tinha isso? Eu estou passando pela prova, mas você só passa pela prova quando você é aprovado nela. E a Bíblia é muito clara sobre isso, em Malaquias capítulo 3, do 6 ao 12. Vamos ler juntos? Abre a Bíblia, por favor, num capítulo da Bíblia que tem gente que fica arrepiado quando manda abrir. Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias, capítulo 3. É o último livro do Velho Testamento, ou do Antigo Testamento. Eu tenho tanta liberdade de falar sobre isso. Tem pessoas que têm um pouco de constrangimento, sabe? Mas eu tenho tanta coragem, tanta liberdade, porque eu tenho visto pessoas sendo libertas. Hoje é um culto de libertação, irmão. Em nome de Jesus. Se você crê, você vai sair daqui liberto em nome de Jesus. Se você tem, você vai ter muito mais. Se você não tem, você vai passar a ter. Vai transbordar em nome de Jesus. Porque é uma noite de libertação. Deus quer que você tenha uma vida abençoada, mas você tem que passar pela prova. O texto diz assim: de fato, portanto, eu, o Senhor, não mudo. Por que Deus não muda, irmãos? Porque Ele é imutável. Deus não muda porque Ele tenta manter, porque Ele é assim, é caráter. Deus, Ele não muda porque Ele é incapaz de mudar. Ponto final. Deus é bom, nada que acontece vai tirar essa bondade de Deus. Deus é justo, nada que acontecer vai tirar esta justiça de Deus. Ele diz assim: de fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Graças a Deus por isso, porque olha o indicativo ali: se Deus mudasse, a gente estava lenhado. Estava todo mundo aqui já na boca da onça se Deus mudasse. E graças a Deus que Deus não muda. Porque Ele diz assim: se eu mudasse, vocês seriam destruídos por causa do comportamento de vocês. Porque vocês não têm passado numa prova. Eu não mudo, louvado seja Deus por isso. E lá diz assim: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos, das minhas ordens, dos meus comandos. Algumas versões vão dizer ordem ali. Por que ordem? O que é ordem? Ordem é decreto. O que é ordem? Ordem vem da etimologia da palavra ordinariedade ou ordinário. Não é uma coisa casual ou pontual, é ordinário. Existe um decreto, uma ordem na nossa cidade de Belo Horizonte, que todo proprietário de um lote deve manter aquele lote com a capina em dia. É uma ordem. Você não pode ir lá capinar uma vez e falar assim: eu já fiz a minha parte. Não, é regular, é ordinário. Cresceu, poda. Cresceu, podou. É ordinário, você sempre tem que andar naquela via,
a 60 por hora, porque é ordinário, não é uma coisa pontual. E Deus está falando ali de um princípio ordinário. Existem princípios na Bíblia, irmãos, e algumas pessoas se escondem atrás da lei. Eles falam assim, mas isso é coisa da lei. Não, não matar é um princípio ordinário. Se você não matar uma pessoa uma vez, você tem que continuar não matando aquela pessoa muitas outras vezes, porque é um princípio ordinário. Amém ou não? Quem está comigo diz amém. Se você não rouba uma vez, glória a Deus por isso, já fiz a minha parte. Não, você tem que viver uma vida ordinária de quem não rouba. E lá está dizendo assim, vocês se desviaram de uma ordem e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Prestem atenção a mim e eu vou prestar atenção a vocês. Façam o que eu estou pedindo, eu vou fazer aquilo que vocês estão pedindo. Convertam-se a mim, eu vou me converter a vocês. E lá diz, o Senhor dos Exércitos. Quem está falando ali, irmãos? É Malaquias que está dizendo? Quem está dizendo ali? O Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Será que pode um homem roubar a Deus? Aí já é Deus falando de novo. As pessoas perguntaram, como nós vamos voltar? E ele diz assim, pode um homem roubar a Deus? O que é roubar? Roubar é diferente de furtar. Roubar é diferente de furtar. Quando você furta, você não impõe violência nisso. Se alguém descuida de alguma coisa, ou se você entra numa casa, que a casa esteja desocupada, você cometeu um furto. Mas roubo geralmente é acompanhado de violência. E Deus usou o termo certinho ali, vocês estão roubando. Será que alguém pode roubar a Deus? Ele diz assim, claro. Claro. Em que estamos roubando? Ele diz nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição. Por que ele fala debaixo de grande maldição? Porque ele nos amaldiçoou? Obviamente não, Deus não amaldiçoa você. Deus te abençoa. Mas você vive num mundo que anda debaixo de maldição. E quando você não se comporta, quando você se desvia das ordens ordinárias, quando você não pratica aquilo que é um princípio de Deus para a sua vida, automaticamente você sai debaixo dessa proteção e você entra debaixo desta maldição. É muito fácil de entender, irmãos. Difícil é praticar, porque aquele povo ali, desde antigamente, eu acredito que até hoje tem pessoas assim, que olham para Deus e falam assim, Senhor, será que é possível a gente roubar o Senhor? Ele diz, é claro que é possível. Vocês usam de violência, vocês tomam aquilo que não é seu na minha presença, vocês enfiam a mão no meu bolso e pegam aquilo que não podem, vocês entram na minha casa e pegam aquilo que não podem, aquilo o quê? E lá ele diz o dízimo e as ofertas. Eu gosto da palavra dízimo porque ela aponta para muitas coisas. Se você fica arrepiado quando alguém fala dízimo, eu queria te dizer que dízimo é o mesmo que redenção, ok? Dízimo é redenção, fala comigo, dízimo é redenção. Ok, eu gosto dessa expressão, redenção. Mas eu gosto também da expressão porção divina. Porção divina, quando eu encontro isso? Quando eu vou lá no livro de Gênesis, quando Deus diz para o homem assim, você pode comer de tudo, menos da porção divina. Existe uma porção que você não pode comer. Existe uma porção que te redime do resto. Existe uma porção que te purifica, que te torna protegido, que te guarda de grandes maldições. Aí o que ele vem dizendo depois? O que ele vem dizendo depois? Logo em seguida, ele venha, tragam esse recurso, este princípio, todo ao templo, para que haja alimento em minha casa. Eu gosto dessa parte, porque uma das coisas que as pessoas mais falam sobre nossa igreja, ou nossas igrejas, é que as pessoas saem saciadas. Quando você vai numa célula, você é alimentado lá. Quando você vem em cultos como este, você sempre sai alimentado daqui. Amém ou não? Alguém concorda comigo? Diga amém. Alguém pode dizer que esta igreja é um lugar que você come da mesa do Senhor? Alguém pode dizer isso, sim ou não? Amém? Você sempre é alimentado da palavra. Amém ou não, irmãos? Eu conheço pessoas de longe, de outras nações, que têm uma percepção tão boa do alimento que é provido aqui nesta casa. Irmãos, eu rodo tantos lugares, eu escuto tanta abobrinha, tanto blá blá blá, tanta linguiça, tanta coisa que não condiz com aquilo que é princípio da palavra de Deus, tanto
texto fora do contexto que vira pretexto para a manipulação das pessoas. Por isso é importante você ler a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, ela te liberta, ela te guarda de ser manipulado, de ser conduzido por falsos mestres, por lobos que se travestem de ovelhas para te enganar, ou de pastores que querem roubar aquilo que você tem. E eu tenho no meu coração que esta série, esta mensagem de hoje, não é para você colocar mais dinheiro no gasofilácio, não é para a nossa igreja ter uma entrada maior, é para que as pessoas sejam abençoadas, porque eu sou abençoado a partir deste princípio. Eu quero rapidinho te dar algumas ideias aqui sobre o que é dízimo, para que você aprenda e entenda e ensine. Minha filha já sabe o que é isso. Meus pais me ensinaram sobre isso, porque a Bíblia fala muito sobre isso. E o dízimo é bíblico. Fala comigo, o dízimo é bíblico. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, que Jesus estava chamando a atenção dos fariseus e chamou eles de hipócritas. Ele disse assim: vocês são hipócritas. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, ele diz, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo ali? Olha, vocês estão faltando numa área e estão sendo corretos na outra. Na área que vocês estão em falta, vocês têm que passar a serem corretos, sem omitir a área que vocês estão praticando. Porque a nossa tendência é o quê? Eu faço uma coisa para cobrir a outra. Eu acerto aqui, mas aí eu posso errar aqui. Não, ele está dizendo, vocês são hipócritas, porque vocês fazem tantas coisas corretas, mas algumas coisas vocês não fazem corretas. O certo é haver um ajustamento, um alinhamento de você que é marido e é bom no seu emprego, seja bom na sua casa também. Você que é muito bom na igreja, seja bom no seu emprego também. Irmãos, é uma tristeza quando algum patrão me dá um feedback negativo de um funcionário, um cristão, principalmente alguém que eu indiquei. Eu coordenei um RH de uma empresa enorme, tinha, sei lá, centenas de pessoas. Eu via os irmãos em Cristo, eles eram irmãos em Cristo para a glória de Deus, mas eles eram péssimos funcionários em sua grande maioria. Eu ficava pensando, como que pode? Como que pode ser bom em uma coisa e negligenciar a outra? Como pode ser bom em oferecer alguma coisa para Deus, mas ser péssimo na misericórdia, péssimo na fidelidade, péssimo no comportamento, no trato um para com o outro? E Jesus disse para ele, vocês têm que parar com essa hipocrisia. Ou seja, Jesus está dizendo, o dízimo é bíblico. Pratiquem a misericórdia, pratiquem o amor, mas também continue praticando aquilo que é bom. Porque tem gente que só é bom no gasofilácio, irmão. O apóstolo Paulo disse assim, eu oro para que vocês sejam abençoados em todas as áreas da sua vida, para que vocês sejam generosos em todas as ocasiões. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu peço a Deus que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida, que você prospere em todas as áreas, para que você possa ser generoso em todas as ocasiões. Não adianta você ser generoso no gasofilácio e não ser generoso na sua casa. Eu conheço o marido, irmão, que ele atravessa um oceano com um sorrisal na mão e o sorrisal não molha. Sai intacto do lado de lá. É assim, eu conheço. A esposa tem que implorar o cara para ir no salão uma vez no ano. A mulher está aparecendo assim, sabe, com a sobrancelha, sabe, uma monocelha, amém? Como chama isso? Um cavanhaque, e já está dando bigode, nem o capeta pode com a mulher. E ela fala assim, ô amor, por favor. E ele fala, não posso, não saio. Mas quando faz um desafio na igreja, quando precisa de fazer alguma coisa, a pessoa vai assim, dá tudo. E você vai para casa achando que você é o maior santo de todos os tempos, você é o pior dos pecadores. A Bíblia chama de hipócrita. E quando o seu filho pede alguma coisa, papai, compra essa bala para mim. Você fala, não posso, parece que está endemoniado. Não saio, não posso. E a mulher olha assim, misericórdia. Cadê aquele cristão tão misericordioso com os filhos dos outros? Vamos parar de hipocrisia, irmão. Você é muito bacana com o menino dos outros, mas com o seu você é péssimo. Você é tão elegante lá no seu trabalho, você chega lá, dá bom dia até para a pessoa que está operando o elevador, mas você acorda e não dá bom dia dentro da sua própria casa. Vamos parar de hipocrisia.
Porque existe uma porção que é de Deus. E ela vai muito além daquilo que está na sua carteira. Ela fala daquilo que está no seu coração, sabia? Por acaso o homem pode roubar a Deus? Será que você está roubando a Deus exatamente agora? E o texto continua dizendo: vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas coisas. Então, a Jesus endossa aqui essa questão de você precisa de continuar sendo fiel. Eu já vou chegar onde eu quero chegar, mas eu preciso te dar uma plataforma aqui primeiro. Hebreus, no capítulo 7, versículo 8, lá diz assim: no primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais, mas no outro caso é aquele que declara que vive. O que esse texto está dizendo lá em Hebreus? Eu não sei quem escreveu essa carta aos Hebreus. Se você souber, me fale. Às vezes eu penso que é Apolo, às vezes eu acho que é Paulo, mas não interessa. A questão é que quem escreveu essa carta diz assim: olha, no primeiro caso, quem recebe o dízimo são pessoas, são homens, é a viúva, é o irmão que está passando necessidade, é as pessoas que precisam de fraldas e os filhos estão lá com dor de barriga, precisando de uma fralda, é o irmão que está passando necessidade, precisa de uma conta de luz paga, é para manter as coisas, porque são pessoas que são abençoadas com essas coisas. Mas no outro caso, quem recebe isso é aquele que está na eternidade. Olha só o que o escritor está dizendo. Quando você pratica isso aqui, isso também é praticado lá. É muito bonito, irmãos. Algumas pessoas, elas apontam o fato de o dízimo estar só no Velho Testamento, mas não está só no Velho Testamento. Ela está no Novo Testamento também, mas ela também está no Velho Testamento. Tem um homem chamado Melquisedeque. Ele aparece assim, diante de Abraão, 500 anos antes da lei. Quantos anos, irmãos? 500 anos. Um pouquinho mais novo do que o Brasil. 500 anos. É tempo demais. Antes de Moisés escrever a lei, já existia o princípio. Eu estava dizendo para alguém que o livro de Gênesis, o que nós estamos lendo na nossa leitura diária, é o livro do princípio. E ele falou: como assim, pastor? Porque Bereshit significa princípio, não começo. Nós somos muito apegados ao começo, mas existe um princípio que vem antes do começo. Isso me ajuda, porque Deus disse para Jeremias assim: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, começo, eu te escolhi, eu te designei. Princípio, ele antes do começo tem um princípio, ou origem. Nós precisamos de voltar um pouco antes da religiosidade, daquilo que foi imputado na nossa mente, antes daquilo que nós aprendemos como uma nação que foi dominada por pessoas que vieram e escravizaram os nossos avós, os nossos pais, e escravizou boa parte da população, e hoje tem uma mentalidade que é uma mentalidade de escassez na maioria dos casos. Nós precisamos de voltar lá atrás e entender o que alguns homens como Abraão, como Jacó fizeram. Olha o caso de Abraão. A Bíblia diz que Melquisedeque aparece diante dele. Quem é Melquisedeque? O rei de Salém. Melquisedeque é o rei de Salém. Tipologia de Cristo. Conecte-se comigo que eu já vou pregar para você. O rei de Salém, ele tinha uma propriedade a qual ele era o rei dela. E Moisés, a Bíblia diz que Abraão, ele se curvou e ele entregou dízimos para aquele homem chamado Melquisedeque. É muito bonito isso, por quê? Porque para quem você entrega dízimo? Para alguém que você reconhece a autoridade. Eu disse para um amigo esses dias, é o risco de você administrar o seu dízimo para baixo. Porque quando eu pego o meu dízimo, quando eu pego a minha porção, que deve ser divina, e jogo para baixo, eu não estou direcionando isso para o lugar certo. E qual que é a prova? Qual que é o teste? Quem aqui recebe uma vez por semana? Deixa eu ver sua mão. Quem aqui recebe uma vez por mês? Deixa eu ver sua mão. Quem aqui nunca recebe? Deixa eu ver a mão. Deus te abençoe. Deus vai prover para você em nome de Jesus. Mas toda vez que entra alguma coisa, é um teste que está sendo impresso ali na sua vida. Por que um teste? Porque o primeiro altar que você direciona o seu recurso aponta para o altar que tem prioridade na sua vida. Algumas pessoas direcionam esse primeiro recurso para a Credit Card, para a Visa, para o cheque especial, para uma loja de roupa, mas Abraão, ele direcionou primeiramente para quem estava acima dele, porque Abraão não era rei, ele era dono da terra.
É muito profundo o que eu vou te falar agora, você precisa prestar atenção. Eu amo esse texto da Bíblia porque Abraão, a Bíblia diz que ele era dono da terra, mas Melquisedeque era rei de Salém. Melquisedeque tinha uma fazenda dentro da fazenda de Abraão, mas Abraão não tinha a autoridade que Melquisedeque tinha. Pegou a chave, sim ou não, irmãos? Pegou a chave, sim ou não? Então Abraão reconheceu um homem que tinha autoridade que ele não tinha, por isso ele entregou o dízimo para ele. Olha só, tinha que ser o contrário, mas ele reconheceu a autoridade. Então eu disse para alguém esses dias, você tem que colocar o seu dízimo para cima e não para baixo. Eu conheço pessoas que dizimam em asilos, em orfanatos, em sinais de trânsito, em projetos sociais, mas aqui tem um princípio poderoso, você nunca pode jogar o seu dízimo para baixo, porque ele não vai ter o mesmo efeito de quando você joga ele para cima. E foi Abraão que nos ensinou isso, um homem que tinha a terra como sua propriedade. Aí eu vou lá para Jacó, esse cara não conhecia a Deus ainda, e a Bíblia diz assim, que ele fez uma promessa, ele diz assim, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar dízimo de tudo. Olha só, irmãos, ele viu o avô dele fazendo uma coisa, ele viu o pai dele fazendo uma coisa, mas ele não fazia. Como algumas pessoas aqui, ele chama Deus para o fight, ele fala assim, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. E foi o que ele fez, a sua vida passou a ser transformada, ou seja, o dízimo é bíblico. Fala comigo, o dízimo é bíblico. Aí eu quero te ensinar também que o dízimo é um teste. Fala comigo, teste. Por que teste? Porque a Bíblia diz assim, coloque em mim a prova, diz o Senhor. Teste. Como assim, pastor, teste? Toda vez que você vê o número 10 na Bíblia, está ligado a um teste. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Eu vou te perguntar e você responde em voz alta, amém? Amém? Aí você relaxa um pouco, porque eu sei que você está um pouco tenso. Vamos lá, responda em voz alta, por favor. Quantas pragas foram no Egito, irmãos? Então, quantas vezes Deus provou o coração de Faraó? Então, foi um teste, amém? Quantos mandamentos existem no Velho Testamento? Quantas vezes Deus testou Israel no deserto? Já está caindo, me ajuda aí, fala mais alto, por favor. Por quantos dias Daniel foi testado? Quantas vezes o salário de Jacó foi mudado? Quantas vezes, irmãos? Quantos são os dias de tribulação lá em Apocalipse? Quantos são os apóstolos? Não, irmão, são 12, misericórdia. Fica esperto, igreja. Isso foi um teste. Diga para o seu vizinho, vai ler a Bíblia de novo em nome de Jesus. Mas é um teste, irmão. São 12 os apóstolos, amém? Mas toda vez que você vê isso na Bíblia, está ligado a teste. E algumas pessoas não têm passado nesse teste. Porque este teste é uma via de mão dupla. Você vai ficar chocado com o que eu vou te falar aqui agora, irmão. Presta atenção. É muito perigoso você que é infiel a Deus, você que não aceita este princípio, orar pedindo a Deus para te abençoar. Porque quando um infiel diz, Senhor, me abençoe, você está fazendo igual o Whindersson Nunes fez com o Popó. Vamos para o fight. Porque você coloca Deus à prova. Quando você é fiel e você quer uma bênção, você chama Deus para o fight. E você ganha esse fight. Mas quando você é infiel, não é muito legal você chamar Deus para fight, porque Ele é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que Ele nunca perdeu uma batalha. Então talvez você esteja aqui falando assim, poxa pastor, mas é tão difícil fazer isso, é tão difícil dizimar, é tão difícil passar nessa prova. Olha, você nunca vai conseguir se você não começar. Você nunca vai avançar se você não der o primeiro passo. Alguém diz assim, eu não dou porque eu não tenho para dar. Não, irmão, o princípio é diferente, você nunca tem para dar porque você nunca deu. Pastor, por que você está falando isso um dia de culto, de domingo à noite? É porque eu creio, irmãos, que Deus está levando a nossa igreja para um patamar muito melhor. Você vai ser próspero em nome de Jesus. Deus vai colocar muito recurso na sua mão em nome de Jesus Cristo. Você pode abrir a mão assim e falar amém? Os seus celeiros transbordarão. Lá no texto de Malaquias diz que
Você pode fazer prova, e se Deus não abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos que você não tem espaço para colocá-las, é tanta bênção que você vai precisar de mais espaço. A sua garagem vai ficar pequena, sua casa vai ficar pequena. Deus vai te dar tantos filhos em nome de Jesus, vai ter tanto menino em nome de Jesus, vai ter que aumentar a quantidade de quartos. Nós teremos tantas ovelhas, não precisar de quebrar essa parede e pegar o galpão do lado, porque Deus vai derramar bênção sem medidas em nome de Jesus. Mas você precisa de passar no teste, irmão. E esse teste é tão simples. Eu não conheço ninguém que ficou mais rico porque não dizimou. Eu não conheço ninguém que ficou mais rico porque não dizimou. Porque o dízimo é um teste. O texto diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Todos os dízimos. E façam prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o meu primeiro ponto foi que o dízimo é bíblico. O segundo é que o dízimo é um teste. E você tem que passar nessa prova, para que você possa ser promovido. Eu tenho visto pessoas, irmãos, prosperando de uma forma exponencial. Não financeiramente falando, mas espiritualmente falando, emocionalmente falando, fisicamente falando, diagnósticos de cura sendo liberados, pessoas sendo prósperas nos relacionamentos e nas conexões. Como eu tenho amigos incríveis, como eu tenho conexões poderosas, porque Deus tem nos abençoado, Deus tem me abençoado com pessoas, com relacionamentos incríveis. Mas não é apenas relacionamentos, na questão da família também. Deus quer abençoar a sua família, e Deus quer abençoar a sua profissão também, e Deus também quer abençoar a sua finança. Mas algumas pessoas não têm passado na prova, porque elas não sabem que dízimo é um sinal de gratidão. Fala comigo, gratidão. O Salmo 116, versículo 12 diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como que eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade comigo? Como que eu posso? Deixa-me te contar uma outra história bíblica. A Bíblia fala que Faraó teve um sonho e José foi lá interpretar o sonho dele. Todo mundo sabe dessa história. E a Bíblia diz que ele falou sobre anos de vacas gordas e anos de vacas magras. Por causa deste sonho, por causa da interpretação deste sonho, eles criaram uma reserva. Faraó começou a guardar e guardou por 7 anos. Você precisa aprender a guardar. Porque vai chegar uma hora que a roda fica vazia, irmão. A vaca emagrece, é normal. Um dia ela engorda, outro dia ela emagrece. Isso é normal. Aprenda a guardar, porque quem come guarda, come 2 vezes. Papai fala. Não é assim, irmão? Quem come guarda, pode comer 2 vezes. Mas o espírito consumista nos faz gastar até aquilo que a gente não pode, aquilo que a gente não tem. E a Bíblia fala que José, instruindo a Faraó, ele fez um estoque gigante de grãos. E quando as vacas ficaram magras, quando veio aquele período de fome, as pessoas, a população, vieram a Faraó pedir ajuda. E José, como governador, ele disse assim: olha, eu dou comida se você me der a terra. Eu dou comida se você me der a terra. Eu dou comida se você me der a terra. E as pessoas, com instinto de sobrevivência, elas começaram a trazer suas escrituras de terra para levarem comida para casa. Olha que coisa, irmão. As pessoas tinham terra, mas a terra não produzia. As pessoas tinham terra, mas elas não tinham grãos para plantar. A terra passou por 7 anos de muita seca, de muita tristeza. E a Bíblia conta que ao final daqueles 7 anos, as pessoas não tinham terra nem comida mais. E aquela maldição acabou. E José chamou todo o povo e disse assim: olha, eu não quero a terra. Vocês podem ficar com a terra. Podem continuar morando lá. Mas tudo que vocês plantarem na terra, a cada colheita, vocês vão trazer uma porção aqui. Por quê? Porque Faraó precisava de muita comida? Não. Para que ele lembrasse que a terra não era dele. Você sabia que o 100% não é seu? Não é nada nosso, irmão. É tudo de Deus. Você fala assim: mas a blusa é minha. Não, tudo é de Deus. Se você voltar no shopping e volta antes da roupa chegar no shopping, e você volta antes da roupa chegar na tecelaria, você vai chegar lá na ovelhinha que deu lã. E quem que deu vida para a lã, para o bichinho que faz a lã, irmãos? Quem que foi, irmãos? Então, da onde que veio isso?
Da onde que veio isso, irmão? Tudo veio de Deus. Então tudo é de quem, irmãos? Tudo é de Deus, amém ou não? Então você não pode falar que é meu, você tem que falar que é tudo de Deus. Inclusive os 90% também são de Deus. Mas existe um teste, existe uma prova que nos conduz para a gratidão, porque eu sei de onde vieram estes recursos. Eu sei de onde vieram estes recursos. Tudo que a minha filhinha ganha de presente, ela aprendeu a orar dizendo: Papai do céu, muito obrigado, porque o Senhor me deu este presente. O Senhor usou o vovô, o Senhor usou a vovó, o Senhor usou o papai, mas tudo de bom veio de Deus. Tudo que eu tenho de bom veio de Deus para mim. E nós temos que ser gratos, irmãos. Quando você pegar aquele salário lá, pode ser mínimo ou máximo, você tem que falar: Deus, muito obrigado. Por isso eu corro lá no gasofilácio, por isso eu dedico a primeira porcentagem, por isso a prova é: direcione para o altar certo, porque isso vai apontar o Deus que você adora. Por que eu adoro a Deus? Porque eu tenho um coração grato. Eu sou grato. Quantos gratos temos aqui? Digam amém. Então dízimo também é gratidão. Dízimo é bíblico. O dízimo, ele é gratidão. Eu disse que o dízimo, além de ser bíblico, ele é um teste. E agora eu quero te falar que o dízimo também é proteção. Por que proteção? Porque lá diz que ele vai repreender um espírito chamado devorador. Isso não é para te fazer medo, irmão. Isso não é para te fazer medo. Mas existe um espírito destinado a comer as suas coisas. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar. Ele veio para tomar de você. Mas nós temos um guarda que não dorme. Amém ou não, irmãos? Quem aqui crê que tem um guarda? Quem aqui que Deus protege as suas coisas? Quem aqui crê que Deus, além de nos dar proteção, Ele nos dá sabedoria, Ele faz o nosso recurso render, Ele nos deixa viver livre de medo. Não importa se a crise, não importa o que a Globo fala da expectativa para o próximo ano. Eu sei em quem tenho crido, irmãos, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus tem prosperidade para a minha vida em todas as áreas. E eu sei que o dízimo me faz protegido em nome de Jesus. Aí eu posso ter ousadia. Eu continuo crendo. Aí isso me leva para o meu próximo ponto, que o dízimo, ele faz eu ter uma vida abençoada. Uma vida abençoada. Por quê? Porque a promessa de Deus é: eu vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos. Levante pelo menos uma mão. Isso é uma palavra profética sobre a sua vida. E vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos sobre vocês. Tantas bênçãos que vocês não terão como guardá-las. Vai ser tanta bênção que seu vizinho vai começar a perceber. Vai ser tanta bênção que as pessoas do lado vão começar a notar. Porque Deus tem promessa para a nossa vida, irmãos. Eu creio em nome de Jesus, que 2022 é o ano de nós vivermos uma vida abençoada. Chegou a hora de definitivamente você desfrutar de uma vida abençoada em todos os aspectos, em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Fala amém. Você crê nisso de verdade? Diga aleluia. E eu vou terminar agora, querido. Eu senti uma sinceridade aí, tá? Sabe por que eu senti uma sinceridade? Porque você está conectado ao Espírito, que diz que você está prestes a viver os seus melhores dias para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, você está pronto. Eu tenho que te falar que o dízimo é pessoal. Fala comigo, pessoal. Pessoal, fala comigo de novo, pessoal. Vem aqui, por favor, pastor Leandro. Vem aqui, Leiner. E vem aqui, Daniel, por favor. Por gentileza, corre aqui em nome de Jesus. Vem aqui, por favor. Vem aqui agora, príncipe. Sobe aqui os três, para sair na câmera, bonito. Você vem e fica do lado de cá, amém? Ok. É pessoal. Fala comigo, é pessoal. Diga assim, o dízimo é pessoal. Ok. Este aqui é o Renan, amém? Este jovem surfista dos olhos verdes que mora numa cidade onde não tem praia. Mas ele tem uma prancha. Você não tem uma prancha? Ele tem uma prancha. É casado com a Mac, aquela moça que estava tocando baixo aqui, toda escovada, para a glória de Deus. E tem 2 meninos lindos, um chama Benício e o outro chama Bernardo. Né? Tipo assim, a faísca e a fumaça. É um homem muito próspero e muito rico, muito abençoado. E ele foi fazer uma viagem de 3 meses a trabalho para disputar o campeonato de surf no lugar do Medina.
Amém ou não? Só que ele disse, eu preciso de 3 amigos para fazer um favor para mim. Eu preciso do Leandro, eu preciso do Leiner e eu preciso do Daniel. E ele diz assim, olha, a cada mês eu vou fazer um Pix de 10 mil reais para cada um de vocês. Amém ou não, irmãos? Fala comigo, é pessoal. Fala com isso então, assim, a cada mês. A cada mês, vou fazer um Pix de 10 mil reais para cada um. de 10 mil reais para cada um. Porque eu quero abençoá-los. Porque eu quero abençoá-los. Diz assim, eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu quero abençoá-los. Eu quero abençoá-los. Assim, vocês são meus servos. Vocês são meus servos. Eu quero abençoá-los. Eu quero abençoá-los. Então, nos próximos 3 meses, 10 mil para cada um. 10 mil para cada um. Porém, vocês vão ter que pegar R$1.000. vocês vão ter que pegar R$1.000. R$1.000 de cada 10 mil. R$1.000 de cada 10 mil. Fazer um Pix para a Mac. E fazer um Pix para a Mac, Que é a minha esposa. que é a minha esposa, Que eu amo demais. que eu amo demais. Amém? Pegou a chave. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? No primeiro mês, ele fez um Pix de 10 mil para cada um. Pastor Leandro fez um Pix de R$1.000 para a Mac, como ele mandou. Mas o Leiner, ele fez um Pix de R$2.000. Uau! Que interessante. Olha que generosidade. Ele falou assim, poxa vida, eu não ia ganhar nem os 10, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar muito mais do que aquilo que foi me pedido. Eu vou dar 20%. Eu vou cumprir aquilo que me é devido. Eu vou ter 9 mil para gastar com a minha esposa. Mas sabe o que o Daniel fez? Muito esperto, como sempre, ele foi e mandou 700. Ele mandou 700 para a Mac. Aí no outro mês, sabe o que aconteceu? Pastor Leandro mandou 10%, R$1.000, o Lênin mandou 2.000 e o Daniel mandou 300. E no final, no terceiro mês, o pastor Leandro mandou 10%, R$1.000. O Leiner mandou R$2.000 e o Daniel não mandou absolutamente nada. E de repente, Renan volta de viagem. E ele vem tirar satisfação com os 3. E ele vem dizendo, olha, eu quero continuar abençoando vocês, mesmo aqui presentes. Me conta aí, Mark, como que foi? Mark vai dizer, olha, do Leandro eu recebi certinho, do Lênin eu recebi bem mais, mas do Daniel eu não recebi absolutamente nada. E o moço diz assim, não se tratava de qualquer pessoa. Não se tratava de qualquer pessoa. Se tratava da minha esposa. Se tratava da minha esposa. É pessoal. Porque se trata da minha esposa. Se você não entendeu isso, a igreja é pessoal para Cristo. Porque ela é noiva dele. Ele dá dinheiro para você porque ele quer te abençoar. Mas ele tem expectativa de que você dê uma parte para ela. Porque ele ama ela. E é pessoal. Amém, irmãos? Ficou mais claro agora? E essa voz, que voz, que voz. Ou seja, é pessoal, irmãos. Diga comigo, é pessoal. Deus gosta demais de pessoas que fazem aquilo que para Ele é pessoal. Talvez para você seja alguma coisa que parte da plataforma, mas para quem vive os princípios de Deus é uma coisa que parte do céu. Parte do céu. Parte do céu. Amém ou não, irmãos? A igreja é abençoada, mas você é abençoado para que a igreja seja abençoada. Alguém é abençoado, talvez você não saiba, mas alguém passou aqui antes de você e abençoou esta igreja para que você fosse abençoado hoje. Alguém veio antes de nós no evangelho e abençoou para que nós fôssemos abençoados hoje, porque Deus tem uma coisa pessoal com a noiva dele, sabe, com a igreja, cara. E Ele sempre levanta pessoas, e Ele confia em pessoas. E o que nós roubamos de Deus? Eu quero que você fique de pé, porque eu quero que você aprenda isso com toda a força. A minha mensagem é só essa. Agora eu vou pregar. Obrigado, viu, príncipe? Vamos aplaudir a Deus por esses príncipes. É pessoal, amém? É pessoal. Olha para mim, por favor, irmãos. Em que você rouba a Deus? Quando eu descobri isso, isso machucou muito meu coração. Quando eu descobri isso, isso me feriu muito. Porque quando nós lemos esse texto, a gente logo pensa no dinheiro. Em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Deus não está tão preocupado, irmãos, com aquilo que nós colocamos dentro do envelope.
A preocupação de Deus, de fato, é em nos abençoar. Diga comigo, a preocupação de Deus é em me abençoar. Diga assim, quando eu sou infiel, eu roubo de Deus a oportunidade que Ele me deu de eu ser abençoado. Porque quando você rouba, você não está roubando coisas, você está roubando a oportunidade de Deus de te abençoar. E Deus quer te abençoar aqui agora em nome de Jesus. Deus quer nos abençoar, irmãos. Deus quer nos abençoar. Este ano de 2022, as coisas apontavam tudo para um caos. O Brasil vai ajudar muitos países ainda de primeiro mundo, sabia disso? Eu tenho convicção que daqui a alguns dias a nossa nação tem recursos naturais que nenhuma outra nação tem. Nós somos o povo, talvez a nação mais rica do mundo em recursos naturais. Você sabia disso? Daqui a alguns dias, pessoas de outros países de primeiro mundo vão vir para cá, porque nós vamos abençoá-los. O Brasil tem saído de uma posição de um país que era escravo para um país de príncipes e princesas. Amém ou não, irmãos? Amém ou não? E essa redenção tem vindo por meio da igreja, sabia disso? Você sabia disso? Que essa redenção não vem por meio de políticos, por meio de Brasília. Esta redenção vem por intermédio da igreja. Cultos como estes, de ensino mesmo. Eu não quero que você coloque nada dentro de um envelope agora, sabia? Eu não vou fazer nenhuma prova aqui, nenhum desafio. Você vai voltar para casa com o mesmo tanto de dinheiro que você veio para a igreja. Glória a Deus por isso. E você não vai precisar tirar nenhum centavo do seu bolso aqui agora, mas você vai voltar para casa com um princípio, com uma lição que vai fazer você viver uma vida abençoada. Porque isso, irmãos, não é para encher o nosso gasofilácio, não. Isso é para encher os seus celeiros que vão transbordar. Isso é para encher a sua despensa, a ponto de você ter para distribuir para os seus vizinhos. Eu creio, irmãos, que você vai ter 2, 3 carros, sabe para quê? Para quando você vê um vizinho sem, vai falar assim, olha, toma aqui para você, em nome de Jesus. Deus vai me dar a graça, em nome de Jesus Cristo, de distribuir carros para pessoas, de distribuir apartamentos, em nome de Jesus. Eu verei e viverei estas experiências. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei o que é a possibilidade de ser uma bênção. E Deus quer que eu tenha uma vida abençoada. Abra suas mãos, por favor. Cadê a banda? Sobe aqui. Eu só tenho 2 minutos. Agora eu tenho 1 minuto e 58. Abra suas mãos, por favor. Feche os seus olhos. A prova é, quando você recebe, para onde você direciona a prova? Para onde você direciona a porção divina? Malaquias fala que Deus, Ele repreende, Deus prospera e Deus abençoa. Deus, Ele te testa, Ele te abençoa, Ele te prospera, Ele repreende. Tem muitas pessoas que estão com a conta intacta, mas estão com a saúde péssima. Eu queria, em nome de Jesus, como pastor desta igreja, abençoar a sua vida, sabe, irmãos? Eu gosto deste princípio porque Deus é tão correto. Vamos cantar aquela música do Jeová Jiré? Sabe aquela? Ah, é essa mesmo, do Jeová Jiré. Cadê a Águia? Eu sei que canta. Sabe por que eu gosto, irmãos, desta expressão dízimo? Porque Deus é tão bom, Deus é tão justo, Deus é tão correto, que ninguém nesse auditório dizima mais que ninguém. Sabia disso? Você sabia disso? Diga para o seu vizinho assim, o seu dízimo é igualzinho ao meu, é 10%. Olha como Deus é justo, irmão. Você pode ganhar 1 milhão ou 10 reais, o dízimo é 10% para todo mundo. Porque Deus não tirou de ninguém a capacidade de ter a oportunidade de ser abençoado. Então, com as mãos abertas assim, eu quero orar por você. Tem bloqueios na sua vida, tem bloqueios, tem pessoas aqui que têm tido assaltos na sua vida. O devorador tem consumido coisas só pelo fato de você não passar no teste. Só pelo fato de você estar sendo reprovado.
porque você acha que é coisa da lei, porque você acha que é dinheiro para pastor, porque você acha que não tem nada disso, irmão. Deus sempre vai levantar pessoas para cuidar da igreja. Na pandemia, nós abençoamos centenas de famílias. Nós não levávamos cesta básica não, irmão. A gente leva a cesta básica com 2 frangos, com um sacolão, com leite, com absorvente. A nossa cesta básica não é cesta básica não, irmão. Porque você não come cesta básica. A nossa igreja sempre atendeu e atende famílias com cesta que não é básica. Porque nós não somos uma igreja básica, nós somos uma igreja generosa. Você não tem noção de quantas famílias têm sido abençoadas pelo Projeto Amar. Nós temos pessoas agora mesmo sendo abençoadas em centro terapêutico, porque você tem sido fiel, sabe? E Deus fala assim, como não abençoar esta igreja? Como não cuidar desse povo? Alguém falou assim, essa igreja vai fechar, poxa vida. Na pandemia dessa, só conta alta, dívida, investimento, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu quero te falar uma coisa, nasceram empresas, negócios aqui durante a pandemia, sabia disso? A gente pregando para a câmera, pregando para 2 ou 3, e a igreja está sendo abençoada, a igreja crescendo, a igreja ganhando pessoas para Jesus, a gente batizando pessoas, nossa estrutura melhorando, nossa equipe melhorando. Olha só, irmãos, tem gente que me liga e fala assim, como que você consegue? Eu falo, cara, eu não consigo, é Deus que consegue. É Deus que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então você pode orar porque você é fiel. Você pode falar, Deus, por que eu estou assim? Eu quero um emprego melhor, eu quero um carro melhor, eu quero, Senhor, ter para dar e não pedir emprestado. Em nome de Jesus, eu quero fechar esse contrato. Deus, me manda esse cliente. Tem um irmão na nossa igreja aqui, irmãos, escuta isso, por favor. Tem um empresário aqui na nossa igreja, que é o pastor Lázaro, ele vai contar isso aqui para você semana que vem. Ele começou vendendo lanche em porta de escola, em cima de um caixotinho, vendendo bala e chiclete. Aí depois a mãe dele começou numa escola com uma cantina. Depois, quando ele ficou mais velho, ele comprou um negócio de esquentar salgado, e ele tinha lá algumas latinhas de refrigerante. Hoje ele tem 16. Ele tem 16, se não me engano, unidades do negócio dele espalhados por escolas por todo lado. E a previsão é que nos próximos meses eles vão chegar a 50. Olha que bonito, irmãos. Olha que bonito. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para a sua vida? Talvez hoje você pense assim, não, eu só tenho um caixotinho, pastor. Eu não sei nem de onde começar. Eu não sei nem o que fazer. Deus vai te dar direções poderosas. Deus vai te dar caminhos poderosos. Deus vai te dar ideias poderosas. Deus vai te dar parcerias poderosas. A minha oração não é para que alguém te ligue e fale assim, olha, eu estou querendo te dar R$1 milhão. Não, irmão. Receber é uma bênção, mas a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Você vai ter para dar em nome de Jesus Cristo. Você vai ter para dar em nome de Jesus. Seu negócio vai prosperar em nome de Jesus Cristo. Eu creio. Então você que não tem sido fiel, passe a ser. Ou então você para de orar, para de falar assim, Deus, me abençoa, Senhor. Me abençoa, Senhor. Não, você vai dizer, Senhor, me abençoa, porque eu estou aqui no teu altar, sendo fiel a Ti. Eu não poderia seguir na série Uma Vida Abençoada sem passar por essa plataforma da redenção, da porção divina. Redenção de quê, pastor? Redenção de que nós nascemos num país rico, porém escravizado. Não importa a sua tonalidade de pele, você nasceu no mesmo Brasil que eu nasci. Nós somos da mesma terra. E a nossa terra foi por muitos anos escravizada, sabia disso? Nossa terra foi por muitos anos submetida à maldição. Mas a partir desta geração, eu declaro em nome de Jesus, nós seremos redimidos. Redenção chegando para os seus negócios. Redenção chegando para a sua casa. Redenção, você é o primeiro a fazer a faculdade, glória a Deus por isso. De você para lá todo mundo vai formar. De você é o primeiro empreendedor da família, glória a Deus por isso. A partir de você todo mundo vai ser. Os seus meninos serão prósperos, os seus filhos serão tão prósperos que você vai falar assim, uau, que coisa boa. Uau, que coisa boa. E alguém vai perguntar assim, você imaginava isso? Escuta isso, irmão.
Quando alguém te perguntar assim, você imaginava isso? O que você vai responder? Sim, eu imaginava. Amém ou não, irmãos? Quando alguém te perguntar assim, você imaginava viver nessa situação que você vive hoje? O que você vai responder? Sim, eu imaginava. Você imaginava seus filhos serem os meninos mais ricos da cidade que você mora? Sim, eu imaginava. Você imaginava seus meninos estudando fora do Brasil? Sim, eu imaginava. Eu imagino, irmãos. Eu consigo imaginar uma geração toda redimida pela fidelidade dessa geração aqui, porque não é 10% que vai nos roubar a bênção, não, irmão. Em nome de Jesus Cristo, não são 10% que vai nos roubar os 90%. Em nome de Jesus, com as mãos abertas, Espírito do Deus vivo, nós queremos orar esta canção agora. Em nome de Jesus, nós queremos declarar: haja o que houver, venha o que vier, independente do que aconteça, o Senhor vai fazer de novo. O Senhor pode fazer de novo, Pai. Deus tem um tanto de gente bem sucedida na nossa cidade, mas nós queremos fazer parte desse grupo. Deus, nós queremos ser uma igreja, Pai, que se tornou destaque, Senhor, onde nós estamos, porque nós suprimos necessidades do pobre. Deus, nós temos misericórdia no nosso coração. Pai, nós somos pessoas generosas. Deus, nós não somos daqueles que queremos medir a nossa prosperidade por aquilo que acumulamos, mas por aquilo que distribuímos. Pai, abre as portas agora para essa mulher, Deus, que ainda está perdida na questão da carreira. Deus, este homem, Senhor, Deus, que está cheio de boleto, de dívida para pagar. Deus, faz um milagre agora em nome de Jesus Cristo. Pai, cada negócio da nossa igreja, Senhor, cada empresa, Senhor, Deus, tira aquele demônio de lá. Se tem algum funcionário roubando, Senhor, tira ele de lá em nome de Jesus Cristo. Pai, tira todo o incompetente da nossa equipe. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos ser referência para a nossa geração. Deus, em nome de Jesus Cristo, vai recebendo aí, querido, vai recebendo aí. Deus tem empregos poderosos para você. Deus tem funcionários, parceiros, sócios, em nome de Jesus Cristo, que são poderosos. Nós vamos cantar essa canção em nome de Jesus. Põe a letra aí, príncipe.